nós temos aqui, ó, temos atividade para ser entregue amanhã. Ó, apenas uma pessoa entregou, que foi o Alexandre. Lembrem que as atividades valem ponto, gente. O restante, ó, ninguém entregou as atividades. Temos, ó, atividade 3, foi dia 11, só 3 pessoas entregaram. Do dia 5 de maio, apenas 4 pessoas entregaram. Então, ó, vocês estão esquecendo de fazer as atividades. Temos atividade para o dia 26, que foi feito na semana passada, que é exatamente o que a gente vai começar a ver. Então, a atividade da página 408. Ah, sobre o dever de semana passada, eu tive uma dúvida, professor, Diga, qual a dúvida? de uma questão lá. É que eu não entendia como é que calcula o coeficiente de atrito. Eu tava pedindo para calcular o coeficiente de atrito, mas eu não sabia como. Tá bom, vamos calcular. Qual a questão? Ah, 105? É, exatamente. Vamos resolver ela então. Então, ó, para os restantes, façam as atividades que elas valem ponto. Caso a gente volte rápido, que essa é a tendência, por vocês não terem feito atividade, vocês vão ter que fazer recuperação. E não é coisa boa. Então, tentem fazer as atividades exatamente para poder evitar uma possível recuperação. Então, vamos lá. Página 408. Então, ó, página 408, P.105. Então, o que diz aí? No livro de vocês, 105. A figura ilustra um bloco A de massa de 2 kg, atado a um bloco B de massa de 1 kg, por um fio inextensível de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco da mesa é μ. A força F é 180 N e é aplicada ao bloco B, fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante. Calcule o coeficiente de atrito e atração no fio. Então vamos lá. Quais são os dados que a gente tem aqui de importante? Vamos desenhar primeiro. Então, eu tenho esse sisteminha. Eu tenho um bloco A, bloco B, eu tenho uma força F, eu tenho que a massa de A é 2 kg, a massa de B é igual a 1 kg, tenho que a força F é igual a 18. Então, um detalhe muito importante que ele fala pra gente: é aplicado ao bloco B, fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante. O que a gente consegue tirar desse feito? Se a velocidade ela é constante, então eu vou ter o quê? Eu vou ter que a aceleração é zero. Logo a aceleração é zero. Então, primeiro passo para a gente resolver qualquer questão. Vamos demonstrar quais são as forças que atuam nele.
Então eu tenho aqui minha força peso, eu tenho a minha normal, eu vou ter o que? A tração, pensa, esse bloquinho está sendo puxado por esse cara, então a tração é para a direita. Bom dia! E esse bloquinho está sendo puxado para trás pelo outro, então a tração para a esquerda. E ele fala, ó, atado pelo bloco B de massa de 1 kg por um fio extensivo de massa desprezível. O coeficiente de atrito entre cada bloco e a mesa. Então significa que cada bloco vai ter uma força de atrito. Então eu tenho uma FAT para cá e uma FAT para cá. Beleza. Então vamos lá. Como eu sei que a aceleração é zero porque a velocidade é constante, né, abre o livro aí, Lais. Página 408, P105. Que é o exercício que é para vocês entregarem semana que vem. Então, o que a gente tem? Como a aceleração é zero, então nós temos que a soma de forças é zero. Então, no meu eixo x, vamos pensar aqui, ó. Como que a gente faz primeiro? A gente imagina como se fosse um bloco só, certo? E quais são as forças que atuam nesse bloco? Então, imaginando que é um bloco só, eu vou ter que a tração ela não aparece, porque a tração é entre os blocos. Então, a única força que está gerando o movimento e a única força que está contrária a esse movimento é a FAT. Então, significa que a força F é igual à força de atrito, certo? Então, eu já sei o quê? Que a força de atrito ela é exatamente quem? O μ vezes a normal. Só que aí, o que a gente tem? Olhando para o nosso esquema, no eixo y ele não se mexe, então normal menos o peso é zero. Então eu posso dizer que a FAT é igual ao μ vezes o peso, certo? Só que repara que para cada um deles eu vou ter uma força de atrito. Então quem vai ser essa força de atrito aqui? Essa força de atrito ela vai ser a FAT, ela vai ser o peso do A mais o peso do B. É o peso dos dois. Então agora a gente consegue calcular. Mas calma aí, professor. Fala. Você está considerando eles como um bloco, né? Isso aí. Não é assim que a gente faz para calcular a aceleração? A Tá, gente não beleza. considera como um bloco só? Então, considerando Aham. como um bloco só, quais são as forças que atuam nesse bloco para gerar o movimento? É a força F. Quem está contrário a esse movimento? É a FAT. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a força F igual a FAT. Mas quem é a força de atrito? Ele fala que a força de atrito é entre cada bloco e o solo. Então significa que tanto o primeiro quanto o segundo vão ter força de atrito, certo? Então, tanto faz se eu faço a força de atrito de um e depois faço a força de atrito do outro. Por quê? Porque como o coeficiente de atrito é o mesmo, não vai fazer diferença. Então é mais fácil fazer o quê? Somar os pesos. Ó. Ou seja, é a mesma coisa que em vez de eu fazer um bloco de 2 e um bloco de 1, seria a mesma coisa que eu tivesse uma força de atrito de um bloco de 3. Né? Então, o que eu fiz? A força de atrito é o μ vezes a normal, que a gente já descobriu que é igual ao peso, né? Por isso que eu nem botei. E esse cara vai ser igual a quem? Vai ser igual ao valor que a gente quer encontrar. Foi? Calma aí, não entendi. Pode repetir? Vamos lá. Preciso encontrar a força de atrito. Até aí tranquilo, né? A força de atrito, ele fala o que no enunciado? Que é entre cada bloco e também a superfície. Então, cada um dos blocos
vai ter uma força de atrito, que é igual. Ou seja, o coeficiente de atrito é igual. A única coisa que está mudando é quem? É a massa deles. Certo? Beleza. Aham. Então, como a única coisa que muda é a massa, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a minha força de atrito é a mesma coisa que eu fizesse como se fosse a soma das massas. Se eu somasse uma massa com a outra, vai dar no mesmo. Entendeu? Mas por que somar a massa com a outra? Ué, para calcular a aceleração eu não imagino que é um bloco só se mexendo. Ah, sim. Então a força de atrito ela não está atuando nos dois corpos. Sim. Então vai fazer diferença se eu tiver uma massa de 2, uma massa de 1, ou se eu tiver uma massa de 3. Não vai fazer diferença, é a mesma coisa. Uhum. Então eu posso imaginar com a força de atrito sendo exatamente a soma das duas. Por isso que eu somei os pesos. Que é isso que eu vou fazer agora. Então, minha força F, ela vale 18. Meu μ eu quero calcular. E quem é o peso de cada um? Peso de A é mg, ou seja, 2 vezes 10, 20. Peso de B é igual a mg também. 1 vezes 10, 10. Então, meu peso seria o peso de A mais o peso de B. É igual a 10 mais 20, 30. Só resolver, divide aí por 3. Dá 6 sobre 10, divide por 2. Ou melhor, 6 sobre 10. Ou 0,6. Então esse cara vale 0,6. Opa, dúvidas? Não, foi. Depois ele pede o quê? A força de ele pede a tração do fio, né? Então para calcular a tração é só a gente escolher um dos corpos. Então repara, se eu escolho o MB, quem eu tenho atuando? F, força de atrito e tração, certo? Se eu escolho o MA, eu tenho força de atrito e tração. Então eu vou escolher o MA porque o MA é mais fácil. Então o MA eu vou ter ali, ó, tração menos força de atrito igual a zero. Por que igual a zero? Velocidade constante, aceleração zero. Tração é igual a força de atrito no corpo A. Então a gente sabe que é o μ vezes o peso de A. Então a tração é μ, eu já sei que é 0,6. Peso de A, 20. Então esse cara vai dar 12. Então a tração ela vale 12 newtons. Foi? Professor, começou a surgir uma mini dúvida aqui pra mim. Por que F menos FAT é igual a zero e aí se transforma em F é igual a FAT? Porque eu estou analisando os corpos. Ó. Ele é igual a zero porque eu não tenho aceleração, velocidade constante. Aham. Beleza? Por isso que não é igual a MA. Tá? Se ele falar que tem alguma aceleração, é igual a MA. Mas como ele fala que não tem, então esse cara é zero. É igual a zero. Ah, Beleza? sim. Ah, beleza. O que eu fiz? Eu É só aquele analisei as sisteminha forças. básico, né? Isso aí, só analisei as forças. Ah, sim, show. Foi, gente? Então, vamos continuar com a mesma ideia.
E vamos lá. Vamos fazer a questão P 110. Só Então, rapidinho pra mim colocar. Não, rapidinho. Só rapidinho. eu vou mandar foto, cara. Pode ir. Obrigado. Show. Mas de qualquer forma eu mando foto também. Então vamos lá. É a página cento página 410. Vamos fazer o P110. Então o que diz ali no P110? Considere na figura abaixo dois blocos A e B de massas conhecidas, ambos em repouso. A força F5 é aplicada no bloco A, que permanece em repouso. Há atrito entre A e a mesa, e entre A e B. O que acontece com o bloco B? Então, o que acontece? Reproduza a figura indicando as forças horizontais que atuam no bloco A e no bloco B. Então, vamos lá. Eu vou ter ali a minha mesa. Ele tem lá o bloco A. E eu tenho o bloco B. Então, ele pergunta primeiro ali o que vai acontecer com o bloco A, o que vai acontecer com o bloco B, e pede para a gente reproduzir as forças que atuam nesse bloco. Então vamos lá. Primeiro passo, ele fala o seguinte: uma força de 5 newtons é aplicada no bloco A, que permanece em repouso. Se permanece em repouso, ele diz lá, ó, há atrito entre A e a mesa e entre A e B. Então, no momento que ele está aplicando uma força F e ele fala que está em repouso, eu posso estimar o quê? Ele diz para a gente que vai ter uma força de atrito, uma FAT, e que esse cara tem que ser igual. Por que tem que ser igual? Porque ele vai estar em repouso. Então, quanto que vai valer a minha FAT? 5 newtons. Então, Então, mas a FAT seria a força normal que está sendo aplicada. não, FAT é força de atrito. Normal é N. Não, mas tipo, nesse caso, ela seria igual à força normal que tá ali. Uhum, Força normal não é a força normal do peso, não, professor. É aquela aí que está sendo aplicada. uhum. Mi vezes a normal. Ela é igual a ela. Sim, também. Caso a gente queira calcular, a gente consegue calcular por ela. Essa é a ideia. Mas o que acontece? De qualquer forma, a gente tem ali que, por ele estar em repouso, temos também que a força de atrito vai ser igual a essa força, a FAT. Então, ele pergunta ali depois: reproduza a figura indicando as forças normais, as forças horizontais, que atuam no bloco A e no bloco B. Então, ele está perguntando para a gente exatamente as forças horizontais.
Então, as forças horizontais, no caso, a gente vai ter só essas duas. Então, a nossa resposta na letra A seria só essas duas. E aí vem a pergunta, se o bloco A não se move, significa o quê? Que o bloco B não vai se mover, né? Certo? Certo. Que as forças são iguais, né? Isso aí. São o mesmo valor. Então, minha fat é igual a 5. Então, na questão, a gente tem só esse item. Certo? Alguma pergunta? Tranquilo. Então, vamos seguir. Vamos fazer, então, a 110. Que aí ela já pega um pouquinho mais. Opa, só o P110. Então, o P110 ele dá um desenho mais ou menos desse aqui. E ele fala, o corpo A pesa 100 newtons e está em repouso sobre o corpo B, que pesa 200 newtons. O corpo A está ligado por uma corda no anteparo C. Então aqui, nosso anteparo C. Enquanto o corpo B está sendo solicitado por uma força horizontal de 125 newtons. Então F é igual a 125 newtons. O coeficiente de atrito de escorregamento entre A e B é 0,25. Entre A e B. Então ele pergunta, determine o coeficiente de atrito entre B e a superfície de apoio e a tração na corda, considerando o corpo B na iminência de movimento. Certo? Então, o que significa na iminência de movimento? Significa que ele está começando a se mover, mas ele não se moveu. Ou seja, iminência de movimento significa que ele está em repouso. Então vamos lá. Vamos identificar primeiro quais são as forças que atuam em cada um desses blocos. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar para poder ficar mais visual para vocês entenderem. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Então vamos começar pelo bloquinho A. O que eu tenho no bloco A? Eu vou ter a tração, que vai estar para esse lado, certo? É uma corda. Eu vou ter o quê? Eu tenho o peso de A. Eu vou ter a normal de A. Tudo bem? Então, a princípio, são essas forças que atuam no bloquinho. Agora, o que vai acontecer? Vamos olhar para B. Então, para B, eu vou ter o que exatamente? Eu vou ter o peso de B apontado aqui para baixo, certo? Como ele está se movendo para a direita, eu vou ter que a força de atrito ela vai estar para a esquerda. Tudo bem? E aí vai vir uma sacada aqui. Ó.
Quem vai ficar parado? O bloquinho A fica parado e o bloco B se movimenta, concorda comigo? Todo mundo consegue ver isso? Ó? O bloco A fica parado, por que ele fica parado? Porque ele está preso com uma corda. Quem vai se movimentar é o B. Então, pelo fato do B se movimentar, eu tenho uma força de atrito, só que essa força de atrito é entre A e B, para esse sentido. Pensa, esse cara está parado e esse está se movimentando. Então, a força de atrito contrária ao movimento. Então, se essa força de atrito está para esse sentido, eu vou ter que essa outra força de atrito, ela está para o outro sentido. Tudo bem, gente? Dúvidas? Vamos ver. Foi, Alexandre? Ah, tipo, não. Começa a força de sempre eu não Vamos lá. Ó. entendi, não. Quem vai estar parado? O A está O parado. bloco A. Então eu vou puxar o B. No momento que eu estou puxando o B, repara que, em comparação ao A, o B está se movendo para a direita. Então, entre A e B tem que existir um atrito contrário a esse movimento, que é para a esquerda. Foi? Uhum. Se existe esse atrito entre A e B para um lado, tem que existir o atrito no sentido oposto em A. Terceira lei de Newton, lembra? Uhum. Aí vamos à normal. Quem vai ser essa normal dele? Pensa, ele vai empurrar o chão para baixo, a normal empurra ele para cima. Então eu vou ter o quê? Que aqui para cima eu vou ter a normal de B. Entretanto, eu vou ter para baixo a normal de A. Por que a normal de A? Ou melhor, o peso de A? Porque o peso de A vai estar empurrando ele para baixo. Então, além desse chão aqui, ó, quem está empurrando o chão? O B e o A que está em cima dele. Então eu vou ter esses dois pesos em cima dele. Foi? Mas então o peso lá embaixo, o peso de B, eu poderia considerar peso de B mais A, não? Sim, mas vamos deixar separado. Mas essa é a Tá. ideia. Então vamos lá. Como que eu vou calcular? Então repara, a tração eu consigo calcular aqui, ó, de forma simples. Vou olhar só para A e eu consigo calcular a tração. Então como que vai ficar? Ó, se eu for analisando A, se eu for analisar o A, eu tenho o seguinte caso, que normal de A menos peso de A é igual a zero. Não. E eu tenho que FAT de AB menos tração também é igual a zero. Então eu vou ter essas duas equações. Então eu já sei que o peso de A é igual ao normal de A. E eu já sei também que a tração é igual à força de atrito de AB. Então vamos calcular quem é essa força de atrito para poder calcular quem vai ser a tração. Então minha força de atrito ela é o μ vezes a normal. Nesse caso, μ vezes o peso de A. E o peso e a normal de A, ó, o coeficiente de atrito, ele já disse aqui, ó, 0,25. Então vamos lá. Peso de A é igual a massa vezes a gravidade. Como A tem 100 newtons, então o peso de A ele já diz que é 100 newtons. Então vai ser 0,25 vezes 100.
Então eu sei que a força de atrito vale 25 newtons. Logo, pela equação, a tração também vale 25 newtons. Tudo bem, gente? Então, vamos... Mas calma aí. Fala. Por que você colocou a tração como 25? Ué, aqui, ó. Ah, a tração é igual a... É, Não, mas ó. calma. Aqui, ó. Coeficiente de atrito, 25. Peso, 100. 100 vezes 0,25, 25. Tração é igual a força de atrito. Só olhar o desenho, ó. Tô analisando A, ó. Esse menos esse igual a zero. Foi? Ah, aham. É que a imagem não tá muito boa, não consigo ver direito. Show. Então, ó, vamos agora pro B, que é calcular o coeficiente de atrito da superfície com B. Então vamos lá. Analisando B, quem eu vou ter aqui, ó? Quais são as forças que tem em B? Eu tenho que F está para um lado e que está para o outro lado. A força de atrito de A e B menos a força de atrito. Vou botar aqui um B solo. Tudo bem? Isso é igual a zero. E no meu eixo Y, quem eu vou ter? Eu tenho que para baixo eu vou ter tanto peso. Não vai fazer diferença. Aqui seria o peso de A. Mas não vai fazer diferença para a gente. Então para baixo eu vou ter quem? Tanto o peso de A quanto o peso de B. E quem está do outro lado, a normal de B. Então eu sei o que? Que a minha força de atrito no solo ela vai ser igual a minha força de atrito menos a minha força F. Olha lá, esse eu passei para cá, então esse cara ficou... não, é o contrário, foi mal. Esse cara é positivo, o outro negativo. F menos força de atrito. E nesse cara aqui eu sei que a normal de B é igual ao peso dos dois. Então vamos lá. Minha força de atrito é o μ vezes a normal de B. Minha FAT, eu já calculei ela, 25. E a minha força F, ele diz no enunciado, 125. Então vai ficar μ. Quem é o peso normal de B? Peso de A mais peso de B. Cento e vinte e cinco menos 25, 100. Quanto que é o peso de A? 100. Peso de B, 200. Então o coeficiente de atrito é 1/3. Entenderam? Você fez como um bloco só? Ali no peso de B, né? Isso aí. Porque a gente viu que como um bloco está em cima do outro, eles são iguais. Por Uhum. isso que a normal de um é igual à normal do outro. Quer dizer, a normal de um é o peso de um mais o peso do outro. Hum. Dúvidas? Acho que tá indo, sim. Show de bola. Então, nós terminamos por aqui.
como exercício de casa então, para vocês treinarem. Uhum. É, Uhum. deixa eu ver aqui. P114. E P112. Ó, 112 e 114. Provavelmente o 112 a gente faz na semana que vem juntos. Provavelmente vocês devem ter dúvidas. Mas aí de qualquer forma a gente vai tirando e vai fazendo questão por questão. Dúvida, gente? Então, ó, casa 412. Então a ideia é o quê? A cada aula a gente está vendo um passo a passo, ou seja, a gente está vendo o mesmo sistema de forças, só que a cada passo a gente vê uma situação diferente. Né? A gente já viu quando o bloquinho está pendurado, já vimos quando tem mais de um bloquinho pendurado, já vimos atrito, e agora a gente está começando a ver o quê? Está começando a ver exatamente quando um bloquinho está em cima do outro. Certo? Então para casa a gente tem essa atividade.